Bom, vamos estudar então integral indefinida. Primeiro a gente precisa entender o que é a primitiva de uma função, que também é chamada de antiderivada. Bom, a primeira definição é a seguinte: uma função f é a primitiva ou antiderivada de uma função f em um intervalo i, se a derivada de f for igual a f para todo x pertencente a esse intervalo. Ou seja, a primitiva ou antiderivada é a função cuja derivada dá ela. Então, quando a gente procura a primitiva de uma função f, a gente está procurando a função cuja derivada dá f. Observe que se f é uma primitiva da função f, então f mais uma constante também é uma primitiva de f. Por quê? Porque a gente está procurando a função cuja derivada dá f e a derivada da constante é zero. Então, não faz diferença se a gente tem mais a constante na função. Então, por que isso? Porque a derivada de f mais c é o mesmo que a derivada de f, que vai dar f. Assim, você pode concluir que o conjunto das primitivas de uma função f é infinito. Por que ele é infinito? Porque eu posso acrescentar qualquer constante, visto que a derivada da constante é zero. Integral indefinida. Definição 2. O conjunto de todas as primitivas, aqui faltou um S, né? O conjunto de todas as primitivas de uma função f no intervalo i é chamado de integral indefinida da função f. Ou seja, o conjunto f mais uma constante, tal que a derivada de f é f, é a integral indefinida da função f. A notação é a seguinte: integral de f de x dx. E a integral de f de x dx vai ser igual a f mais uma constante. A gente tem o sinal de integração, a gente tem o integrando, que é a função f de x dx, a gente tem f de x, que é a primitiva de f, e mais a constante, que é uma constante qualquer, que é chamada constante de integração. Por exemplo, integral de 2x dx. Quando a gente procura a integral de 2x dx, a gente está procurando a antiderivada de 2x, a primitiva de 2x, ou seja, a função cuja derivada dá 2x. Por enquanto, esse dx aqui, ele faz parte apenas da notação. Por enquanto, ele não vai ter um significado para a gente. Posteriormente, nós vamos ver o que esse dx significa. Tá? Então, por enquanto, a gente tem que focar apenas na função que está aqui ao lado do dx, ou seja, nesse 2x. Então, a função cuja derivada é 2x é x ao quadrado, né? Porque na hora que deriva x ao quadrado, desce o expoente, então vai ficar 2x. Só que pode ser x ao quadrado mais qualquer constante, porque a derivada da constante é zero. X ao quadrado mais uma constante vai ser uma família de parábolas, né? Família essa de parábolas que é tal que elas são uma translação da parábola y igual a x ao quadrado. Porque y igual a x ao quadrado é essa vermelha, cujo vértice está na origem. Quando a gente acrescenta uma constante, a gente vai transladar, quer dizer, a gente vai arrastar essa parábola verticalmente. Então, se essa constante for, por exemplo, menos 1, a gente vai descer uma unidade. Se essa constante for menos 2, a gente vai pegar essa parábola e descer 2 unidades. Se essa constante for, por exemplo, mais 1, a gente vai pegar essa parábola e subir uma unidade. Se essa constante for mais 2, a gente vai pegar essa parábola vermelha e subir 2 unidades. Aí, a gente vai pegar a inversa das fórmulas de derivação que a gente já sabia. Por exemplo, a gente sabe que a derivada de uma potência, a gente desce o expoente e aumenta uma unidade no expoente. De forma análoga, se a gente fizer o contrário, se a gente tiver f de x igual a x à quarta, a gente quer uma primitiva para essa função. Ou seja, a gente quer uma função cuja derivada dá x à quarta.
Uma função cuja derivada da x à quarta é x à quinta sobre 5. Por quê? A derivada de x à quinta sobre 5, a gente desce o expoente 5 e diminui uma unidade no expoente. Quando a gente descer esse expoente 5, vai cortar o 5 com o 5 do denominador. Vai ficar só x à quarta. Ou seja, a derivada de f de fato é x à quarta. Só que se a derivada de x à quinta sobre 5 é x à quarta, então qualquer constante que a gente acrescente aqui, vai ser tal que essa derivada vai continuar dando x à quarta, porque a derivada da constante é zero. Então, a integral indefinida de x à quarta dx, como eu falei, por enquanto esse dx faz parte apenas da notação, posteriormente a gente vai entender qual o significado desse dx. Então, de novo, quando eu quero a integral indefinida de x à quarta dx, eu estou procurando uma função cuja derivada da x à quarta. Quem é essa função? X à quinta sobre 5 mais uma constante. Portanto, uma primitiva da função f de x igual a x elevado a n, com n diferente de menos 1, quer dizer, esse expoente aqui não pode ser menos 1, vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Ou seja, a gente aumenta uma unidade nesse expoente sobre o novo expoente. Então, a gente já tem aqui uma fórmula de integração que é a integral de x elevado a n dx vai ser aumenta uma unidade no expoente sobre o novo expoente mais uma constante. Por que esse expoente não pode ser menos 1? Porque senão daria zero nesse denominador. E o denominador não pode ser zero. Um caso especial da integral de uma função potência vai ser quando o expoente for menos 1. Se f de x for x elevado a menos 1, só que x a menos 1 é o mesmo que 1 sobre x, né? Porque o expoente negativo manda inverter a base. Então, x a menos 1 é 1 sobre x. Se o expoente for menos 1, a gente não vai poder usar aquela fórmula. Por quê? Senão ficaria com zero no denominador. Então, se a minha função for 1 sobre x, a função cuja derivada é 1 sobre x é logaritmo neperiano de x, né? Não sei se você lembra, mas uma fórmula que nós vimos é a derivada do logaritmo neperiano de x é 1 sobre x. Só que se a derivada do logaritmo neperiano de x é 1 sobre x, então a integral indefinida de 1 sobre x dx vai ser logaritmo neperiano de x mais uma constante. Só que aqui tem um detalhe. Só existe log de número positivo. E esse x aqui que está dentro do integrando, não necessariamente ele é positivo, ele pode ser um número negativo. Então, para eu garantir que esse logaritmo vai existir, eu tenho que colocar um módulo aqui. Então, a integral, outra forma de integração. Integral de 1 sobre x dx é logaritmo neperiano do módulo de x mais uma constante. Integral da função exponencial. Lembra que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, a integral de e elevado a x dx é o próprio e elevado a x mais uma constante. Percebe que essa integral é a volta da derivada. Então, ó, a brincadeira é a seguinte. Se a derivada, por exemplo, de x ao cubo é 3x ao quadrado, então a integral de 3x ao quadrado dx é x ao cubo. Mais uma constante. Por que a gente coloca mais a constante? Porque a derivada da constante é zero, certo? Então, a derivada é a volta da integral. A integral é a volta da derivada, e a derivada é a volta da integral também, né? Então, ó, se a derivada de seno de x é cosseno de x, então a integral de cosseno de x dx vai ser igual a seno de x mais uma constante. E assim vai, ó. Justamente, ó, a derivada de seno de x é cosseno de x. Então, a integral de cosseno de x dx é seno de x mais uma constante. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Então, a integral de menos seno de x é cosseno de x mais uma constante. Se eu multiplicar por menos 1,
a integral de seno de x dx vai ser menos cosseno de x mais uma constante. E assim vai, ó. A derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x. Portanto, aqui, ó, a derivada de tangente de x é secante ao quadrado de x. Então, a integral de secante ao quadrado de x dx é tangente x mais uma constante. Aqui, a derivada de secante de x é secante de x vezes tangente de x. Então, a integral de secante de x tangente de x vai ser secante de x mais uma constante. A derivada de cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. Então, a integral de cossecante ao quadrado de x dx é menos cotangente de x mais uma constante. A derivada de cossecante de x é menos cossecante de x cotangente de x. Então, a integral de cossecante de x cotangente de x vai ser menos cossecante de x mais uma constante. Aqui faltou algum? Não, né? Foi tudo, certo? E aqui a gente tem a volta da integral, a volta da derivada das funções inversas trigonométricas. A gente viu que a derivada de arco cujo seno é x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, a volta, a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx vai ser arco cujo seno é x mais uma constante. Do mesmo modo, a derivada de arco cuja tangente é x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx vai ser arco cuja tangente é x mais uma constante. Por exemplo, calcule as integrais dadas. Integral de x ao cubo dx. Bom, aqui a gente tem integral de uma potência. Eu tenho que pensar qual é a função cuja derivada dá x ao cubo. A função cuja derivada dá x ao cubo é x à quarta sobre 4. Por quê? A derivada de uma potência, a gente desce o expoente e diminui uma unidade no expoente. Quando descer o expoente, vai ficar 4x elevado ao cubo. E aí o 4 cancela com 4, vai ficar só x ao cubo. E mais uma constante, porque eu sempre tenho que botar mais essa constante, porque a derivada da constante é zero. Ou eu poderia pensar direto na fórmula da derivada da potência. A gente tem que, da integral da potência. A gente tem que integral de x elevado a n dx vai ser, aumenta uma unidade no expoente. Então, ó, o n vira n mais 1 sobre o novo expoente, que é n mais 1, mais uma constante. Desde que esse expoente não seja menos 1, porque senão ficaria com zero no denominador. E a gente não pode ter zero no denominador. Integral de cosseno de t dt. Aqui é a mesma coisa. A gente só mudou a variável de integração para, ao invés de x, a gente está chamando de t. Então, aqui eu tenho que pensar assim, qual é a função cuja derivada é cosseno de t? A função cuja derivada é cosseno de t é seno de t mais uma constante, porque a derivada de seno de t em relação a t é cosseno de t. Integral de e elevado a x dx. Eu tenho que pensar qual é a função cuja derivada dá 3, cuja derivada dá 3 elevado a x. Aí eu tenho que lembrar da derivada da função exponencial. Lembra? A derivada da função exponencial, a derivada de a elevado a x é o próprio a elevado a x vezes logaritmo neperiano da base. Então, a integral de a elevado a x dx vai ser
a elevado a x, ao contrário, dividido por logaritmo neperiano da base, mais uma constante. Porque na hora que a gente derivar esse a elevado a x, vai dar a elevado a x vezes o logaritmo neperiano da base. Aí o logaritmo neperiano do a vai cancelar com o logaritmo neperiano do a, e vai ficar só o a elevado a x. Então, olha, aqui a gente tem outra fórmula de integração, que é a integral da função exponencial. A integral de a elevado a x dx vai ser a elevado a x sobre o logaritmo neperiano de a. Então, a integral de 3 elevado a x dx é 3 elevado a x sobre o logaritmo neperiano da base. Logaritmo neperiano de 3 mais uma constante. Integral de a elevado a x dx. Bom, a gente sabe que a derivada de e elevado a x é o próprio. Então, a integral de e elevado a x dx também vai ser o próprio. E elevado a x mais uma constante. Outra fórmula de integração. A integral de e elevado a x dx é o próprio mais uma constante. Daí, aqui então vai ficar integral de e elevado a x dx, e elevado a x mais uma constante. Integral de dx. Ai, mas como assim? Não tem função aqui? Se não tem função é porque é 1. É porque tem um 1 aqui. E aí eu tenho que pensar assim, qual é a função cuja derivada dá 1? Bom, a função cuja derivada dá 1 é x, né? A derivada de x é 1. Então, a integral de 1 dx é x mais uma constante. Porque a derivada de x é 1 e a derivada da constante é 0. Integral de cossecante ao quadrado de t dt. Agora, a variável de integração é o t. Eu tenho que pensar, qual é a função cuja derivada dá cossecante ao quadrado? A derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, a integral de cossecante ao quadrado de t é menos cotangente de t mais uma constante. Depois, integral de 1 sobre x dx. Essa daqui é aquela direta, né? A função cuja derivada dá 1 sobre x é logaritmo neperiano de x. Mas a gente tem que garantir que esse x é positivo, porque só existe log de número positivo. Então, é logaritmo neperiano do módulo de x mais uma constante. Agora, integral de 1 sobre x ao quadrado dx, aí eu já tenho que trabalhar com isso aqui como integral de potência. Então, eu tenho que pensar nisso como integral 1 sobre x ao quadrado é o mesmo que x elevado a menos 2 dx. E aí vai ser a fórmula, ó, essa fórmula de cada, integral da potência. Vamos até assinalar aqui também. Vai ser essa fórmula da integral da potência. Então, vai ficar. Integral da potência é aumenta uma unidade no expoente sobre o novo expoente. Quando a gente aumentar uma unidade no expoente, vai ficar menos 2 mais 1. Então, vai ficar x elevado a menos 1 sobre o novo expoente, que é menos 1, mais uma constante. Aí tem que resolver isso. Expoente negativo manda inverter. Então, esse x é menos 1 vai para o denominador. E a fração vai ficar negativa por causa desse menos aqui. Então, isso dá menos 1 sobre x mais uma constante. Integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2 dx. Eu tenho que pensar qual é a função cuja derivada é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2. A função cuja derivada é isso, é arco cujo seno é x, mais uma constante. Aí vem algumas propriedades das integrais indefinidas. Primeira propriedade é o seguinte. A integral de uma soma de duas funções, está vendo aqui, ó? A integral da soma de duas funções é igual à soma das integrais dessas funções. Ou seja, eu posso pegar essa integral
e separar em duas integrais. Olha lá, eu faço a soma das duas integrais. Deixa eu marcar isso aqui em outra cor. Então, aqui eu tinha integral da soma da f com a g. E aí eu separo em duas integrais, integral da f e integral da g. Detalhe, as duas integrais têm que levar o dx, porque o dx faz parte da notação de uma integral. Então, toda integral tem que ter um dx, ou um dy, ou um dt, mas um d alguma coisa, quer dizer, d da variável, tá? Então, de novo, essa propriedade diz que a integral de uma soma de duas funções a gente pode separar em duas integrais. Ou seja, se eu tiver a integral de uma soma de várias funções, eu posso separar em várias integrais. Por exemplo, integral de 2 elevado a x mais cosseno de x dx. A gente pode separar isso em duas integrais. Integral de 2 elevado a x dx mais integral de cosseno de x dx. Tá lá, separamos em duas integrais. Agora, integral de 2 elevado a x dx é a fórmula da integral da exponencial. A integral da exponencial, ó, integral de a elevado a x dx, está escrito no slide anterior. É o próprio a elevado a x sobre logaritmo neperiano de a mais uma constante. E integral de cosseno de x é seno de x, porque a derivada de seno de x é cosseno de x. Então tá lá, integral de 2 elevado a x dx, 2 elevado a x sobre logaritmo neperiano de 2 mais uma constante C1. Integral de cosseno de x dx é seno de x mais uma constante C2. Mas aí, calma aí, quem são essas constantes C1 e C2? C1 e C2 são constantes quaisquer. Se C1 e C2 são constantes quaisquer, então não tem sentido colocar mais C1 e mais C2. Ou seja, o que a gente pode fazer é juntar essas duas constantes numa só e, ao invés de escrevê-las separadamente, escrever no final simplesmente mais uma constante C. Então, olha, eu repito, 2 elevado a x sobre o logaritmo neperiano de 2 mais o seno de x e juntei C1 mais C2 numa constante só C. Segunda propriedade, integral de uma constante vezes uma função dx. Quer dizer, aqui eu tenho uma constante... integral de uma constante vezes a função. Quando a gente tem uma constante dentro do integrando, a gente pode tirar essa constante do integrando. Então, a gente pode jogar essa constante aqui, C, para o lado de fora. E aí vai ficar C vezes a integral da minha função. Ó, a constante saiu do integrando. E aí fica C vezes a integral da função de f de x dx. Por exemplo, integral de 5 vezes seno de x dx. Bom, como essa constante está multiplicando, eu posso tirá-la de dentro da integral. Daí vai ficar 5 vezes a integral do seno de x dx. Aí agora eu vou integrar. Integral de seno de x dx é menos cosseno de x, porque a derivada de cosseno é menos seno. Então, tem que lembrar aqui da fórmula, que é integral de seno de x dx é menos cosseno de x mais uma constante. É importante que vocês fiquem escrevendo essas fórmulas, porque quanto mais vocês escreverem, mais fácil será de vocês gravarem, né? Então, isso aqui vai ficar 5 vezes, aí, integral de seno de x dx, menos cosseno de x, mais uma constante. Aí, vamos distribuir o 5, vai ficar menos 5 vezes cosseno de x, mais 5 vezes essa constante. Só que essa constante é uma constante qualquer. Então, não tem sentido escrever isso, 5 vezes a constante. Então, o que é melhor? Ao invés de colocar essa constante aqui, a gente simplesmente, no final, adiciona mais uma constante, certo? Ou seja, essa história da constante, basta no final a gente adicionar a constante.
Porque essa constante é qualquer. Por que ela é qualquer? Porque a derivada de qualquer constante é zero. Então não faz diferença quem é essa constante. Então ela pode ser qualquer um, certo? Outro exemplo. Integral de x à quarta menos 3x2 dx. Podemos separar isso em duas integrais. Aí, ao invés de a gente ficar separando e fazendo uma integral por uma, vamos resolver direto. Então, a gente resolve direto. Integral de x à quarta é aumento uma unidade no expoente sobre o novo expoente. Então, ficou x à quinta sobre 5. Agora, integral de menos 3x2, o menos 3 que está multiplicando, a gente repete. Então, menos 3 vezes integral de x2, aumenta uma unidade no expoente sobre o novo expoente. Então, vai ficar menos 3x ao cubo sobre 3. E aí, esse 3 pode simplificar com esse. Aí, não esquecer de adicionar a constante no final. Daí fica x à quinta sobre 5 menos x ao cubo mais uma constante. Bom, com isso, então, a gente encerra esse vídeo.